Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui para glorificar e exaltar o nome que está acima de todo nome. É o nome do Senhor Jesus que hereditamos todas as nossas vitórias e conquistas, e por mais este momento que estamos aqui unidos e reunidos para aprendermos um pouco mais da teologia, da história, da igreja, de tudo aquilo que nos envolve dentro desse campo muito extraordinário que é o assunto de Deus, da igreja, da teologia. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua expectativa, pelo seu crédito no nosso trabalho. Obrigado pela sua inscrição, pelo seu comentário, pelo seu compartilhamento, e obrigado mesmo por estar inscrito e estar aqui neste primeiro minuto, já conosco, recebendo os meus agradecimentos. Você está no canal Galardoar de Ensino, o ensino de presente para você. Nós estamos aqui numa chuva, caindo, muito boa, por sinal, e nós estamos no último vídeo do bônus acerca da história do movimento pentecostal brasileiro, marcas multirraciais na Assembleia de Deus, gênero, classe e etnia, cujo nosso recorte temporal vai do ano 1911 a 2021. Deus abençoe, em nome de Jesus. Então vamos ao que interessa. Enquanto eu vou pegando a minha colinha básica aqui, eu vou permitindo que você se inscreva, compartilha, curta, dê o like, que é o curtir, comente, ative as notificações, coloque em todas para você não perder nenhum dos nossos conteúdos. Deus em Cristo abençoe, em nome de Jesus, tá? Nós estamos vindo falando aí de bastante assunto, e o último assunto que nós abordamos foi justamente acerca do período, que nós estávamos vivendo em 1911, e a leitura que Daniel Berg e Gunnar Wingre fizeram acerca do Brasil que eles permaneceram. Por isso que nós trabalhamos a ideia do contexto do pentecostalismo brasileiro, abrasileirado, justamente por isso, porque o Daniel Berg e o Gunnar Wingre leram perfeitamente o que estava acontecendo no cenário histórico, político, sociológico do Brasil no período de 1911, ok? Por esse motivo também houve um crescimento vertiginoso da Assembleia de Deus no Brasil. Por quê? Porque a Assembleia de Deus no Brasil funcionou como um veículo de propulsão e de agregação e de inserção social. A Assembleia de Deus funcionou como um veículo de inserção social. Os segregados encontraram na Assembleia de Deus, que no caso foi voltado para os pobres, para os negros, para as mulheres, para os deficientes, para aqueles que não podiam votar, para os analfabetos, para todos aqueles que estavam marginalizados pela elite, pela sociedade elitizada que vivíamos em 1911. Tá ok? E agora nós vamos falar um pouco sobre as três fases, rapidamente, as três fases do pentecostalismo no Brasil, ok? As três fases do pentecostalismo no Brasil. Então eu peço toda a atenção, que nós vamos apenas ressaltar rapidamente as três fases do pentecostalismo no Brasil, de que trata o doutor pela USP, Universidade de São Paulo, Ricardo Mariano, brasileiro. Eu sempre gosto de trabalhar com brasileiros, e trabalho assim com muito mais tranquilidade, uma vez que antigamente a gente tinha uma historiografia muito voltada apenas para as grandes massas, a grande elite, os grandes atores, digamos assim, e começou-se também a fazer uma historiografia local. Isso é muito bom, isso é muito importante, e nada melhor do que um brasileiro falar da história do Brasil. Por isso eu estou aqui muito alegre em falar para vocês da história da Assembleia de Deus no Brasil, e nós vamos falar rapidamente sobre a questão
do recorte sociológico que Ricardo Mariano visualizou, né, dentro de todo esse período do pentecostalismo no Brasil. E também depois, em seguida, vamos falar um pouquinho sobre a ideia da segregação, ou melhor dizendo, sobre a ideia do que o pentecostalismo trouxe de bom para o contexto racial e o contexto de gênero, tá ok? Então você tem aí, logo lá no primeiro momento, lá na primeira parte do slide, né? Os movimentos pentecostais separadamente. Então você tem, em primeiro lugar, o movimento clássico, pentecostalismo clássico, ok? Vou tentar aqui melhorar um pouquinho mais a visibilidade de vocês, ok? Vou trazer um pouquinho, talvez mesmo que eu suma aqui um pouco, ó, você vai ter uma visualização um pouco melhor, ok? Mesmo que eu suma aqui um pouquinho, tá bom? O importante é que você tenha uma boa visibilidade aí para o que nós vamos tratar, ok? Então, ó, nós temos aí, ó, que interessante, nós temos o pentecostalismo clássico, tá? O pentecostalismo clássico, ele vai de 1911 a 1950, tá? E as duas denominações mais proeminentes, mais importantes, que desenrolam o pentecostalismo clássico, são a Assembleia de Deus, que a sua fundação foi por Daniel Berg e Gunnar Wingre, como nós já temos visto nos outros vídeos, e a Congregação Cristã no Brasil, feito pelo italiano e presbiteriano Louis Francesco, né? Louis Francesco. Isso é o pentecostalismo clássico, tá? Clássico porque ele é aquele que do nascente, aquele mais pentecostalismo mais puro possível, tá? Logo em seguida nós temos o deuteropentecostalismo. Tudo que é deutero, a palavra deutero quer dizer segunda, né? Lembrar do nosso quinto livro do Pentateuco, chamado Deuteronômio, tá? O deutero ali foi uma transliteração do hebraico para o grego, que foi feito no ano 250 a.C. pela proliferação da língua helenista, ou seja, da língua grega, principalmente depois de Alexandre o Grande. Então, para a biblioteca que faltava a Bíblia, precisou-se ser difundido, então também, ou melhor, ser traduzido para o grego a Bíblia hebraica, todo o Antigo Testamento, né? A Torá, o Devarim, o Keturim, tá? Então o que acontece? Foi transferido para foi traduzido para o grego todo o Antigo Testamento. Então tudo aquilo que era hebraico passou a ser grego, inclusive os nomes da Bíblia, tá? Por exemplo, Gênesis, que no hebraico é Bereshit, né? Tornou-se para o grego Gênesis. Êxodo, que no hebraico é Shemot, tornou-se para o grego Êxodo, e assim por diante. No caso de Deuteronômio, que está em grego, é Devarim. E Devarim é segunda lei, ou segunda vez que foi colocada a lei. Uma vez que Deuteronômio foi a repetição de muitas leis que foram dadas por Moisés para a continuidade de Josué. Ok? Então tudo aquilo que o povo já tinha visto em Êxodo repete-se em Deuteronômio, por isso segunda. E a partir daí a palavra deutero então torna-se a ideia de segunda. Então quando nós falamos de deutero-pentecostalismo, nós estamos falando de uma segunda onda do pentecostalismo, que vai dos anos 1950 a 1970, principalmente com a Igreja do Evangelho Quadrangular, com o Harold Williams, e vai aparecer aqui a partir de 1960 e 70 um movimento de renovação carismática, inclusive dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, tá bom? Dentro da Igreja Católica Apostólica Romana também vai ser difundida a ideia do carismático, com o Papa Paulo II, ok? João Paulo II, década de 60 e 70.
A terceira onda é o movimento neopentecostal, né, do neopentecostalismo, que vai do ano 1970 à atualidade. Quais são os fundadores, né? Ou o neopentecostalismo é caracterizado principalmente pelo uso das mídias digitais, mídias eletrônicas, exagerado, pelo uso de uma teologia que foi aprendida também nos Estados Unidos da América do Norte, trazida para a América do Sul, principalmente o Brasil, e foi difundido aqui, que é a teologia da prosperidade. Então é bastante difundido pela teologia da prosperidade, pelo uso da mídia de maneira exagerada e por algumas falsificações, digamos assim, ou adequação à Bíblia Sagrada. É um perigo, né? Porque aqui nós temos algumas fundações, que foi literalmente fundada por brasileiros. Só a partir de 1970, com a ajuda da mídia, com a ajuda da televisão, do rádio, né, que estava em grande efervescência, tornou-se possível então que grandes homens fundassem grandes instituições que são vistas até os dias de hoje. Então nós temos aqui, por exemplo, a Igreja Universal do Reino de Deus, fundada pelo então bispo Edir Macedo, morador dos Estados Unidos da América do Norte hoje. Igreja Internacional da Graça de Deus, R.R. Soares, cunhado do Edir Macedo, que começaram sua história evangélica juntos e depois se separaram por alguns conflitos. R.R. Soares então funda a Igreja Internacional da Graça de Deus. Nós temos também a Igreja Mundial do Poder de Deus, fundada pelo apóstolo Valdemiro Santiago. Igreja Mundial do Poder de Deus de Valdemiro Santiago também é uma readaptação das outras igrejas. Veja que é sempre o mesmo nome, eles nem sequer dão o trabalho de mudar e colocar um nome diferenciado. Veja, Igreja Universal do Reino de Deus, Igreja Internacional da Graça de Deus, Igreja Mundial do Poder de Deus, e ainda temos a Igreja Plenitude do Trono de Deus, que foi a Genô Duque, que hoje inclusive está até um pouquinho sumidinho das redes sociais, né? E tudo mais. E depois a Comunidade Sara Nossa Terra, de Robson Rodovalho. Essas são as consideradas igrejas neopentecostais. Inclusive aqui sou eu falando mesmo, em muitos aspectos pode ser até nossos irmãos em Cristo, glória a Deus, só Deus para poder dizer se vai para o céu ou não, mas há muitas divergências teológicas entre o pentecostalismo clássico e deuteropentecostalismo do que o pentecostalismo, do que o neopentecostalismo, ok? Então há muitas divergências, nós não podemos unir e nem colocar todo mundo no mesmo saco, na mesma situação, tá? Igrejas evangélicas pentecostais clássicas são inclusive até rigorosas. As deuteropentecostais já podem se dizer que há uma abertura um pouco maior, questão de doutrina e tudo, há uma abertura. Mas o neopentecostalismo, no meu ponto de vista, tornou-se um extremo do pentecostalismo, aonde inclusive falam, né, coisas que não estão na Bíblia Sagrada, atentando para pontos que destoam bastante daquilo que a Bíblia realmente ensina, tá bom? Então nós temos essas três fases do pentecostalismo e nós vamos agora rapidamente entrar na ideia do pentecostalismo como uma ajuda, né? Ou uma resposta à segregação racial. Quais foram as ajudas ou as rupturas que o pentecostalismo ajudou, né, para que houvesse então essa ajuda com relação à segregação racial? Segregação racial é a marca de uma sociedade doente e instintiva, né? E aqui inclusive eu faço uso do material de Kate Thomas, tá? Para trabalhar a ideia. O que Kate Thomas escreveu? Kate Thomas escreve O Homem e o Mundo Natural. O recorte dele temporal é do Brasil Colônia, de 1500 a 1800, onde houve uma grande proliferação do escravagismo, do sistema escravocrata, um dos piores sistemas, ou um dos sistemas mais desumanos. Então, a partir daí é que vai haver esse problema racial, tá?
E o movimento pentecostal surgiu no Brasil para dar uma resposta negativa à postura racial e também uma resposta positiva de que o racismo não era para existir e que todos deveriam tornar-se uma grande comunidade, brancos, negros, pardos, amarelos, índios e outros de culturas diferentes da nossa, né? Todos estariam inseridos adorando ao mesmo Deus que enviou o mesmo Jesus para morrer na mesma cruz do Calvário e ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos para que todo aquele que nele crê pudesse ter vida e vida eterna. Então é nesse sentido, nós estamos falando de ecumenismo. Em nenhum momento eu estou falando de sincretismo religioso e nem ecumenismo. Eu estou falando aqui de todas as pessoas, de qualquer raça, tribo, né, língua ou nação, como a Bíblia menciona, estarem reunidos no mesmo lugar, sem local específico, negro na frente, negro atrás, mulheres de um lado, homem de outro, não. Todos estariam no mesmo local, no mesmo recinto. E isso foi promulgado, sancionado, isso foi proliferado e pregado pelos suecos desde o início. Inclusive eles eram brancos que estavam no meio de negros pregando o evangelho sem nenhuma discriminação racial. Então esse foi um dos pontos importantes que eu percebi, dada a visibilidade que o pentecostalismo chegou no Brasil. Um outro ponto é a desigualdade de gênero, né? Por exemplo, a própria Frida Wigren, que era esposa de Gunnar Wingren, né, teve um grande nome dentro do início das Assembleias de Deus, tá ok? Dentro do início da Assembleia de Deus. Então isso também foi vislumbre, né, para poder proliferar que a mulher também tinha voz. O gênero aqui é questão de homem e mulher também, que eu trago, né? Gênero é questão de homem e mulher. Então, o pentecostalismo continuou pregando, a Assembleia de Deus continuou pregando salários, né, iguais ao piso e ao teto para a mulher, tanto para a mulher quanto para o homem. Não há como ter ainda a possibilidade de uma mulher ter um salário inferior fazendo a mesma função e tendo as mesmas responsabilidades. Deixo frisado isso porque também não é possível que a mulher que tem a mesma função, mas que não tem a mesma responsabilidade, a mesma responsabilidade do que o homem, mesmo tendo a mesma função, ganha a mesma coisa, né? Vamos dar um exemplo. Uma mulher que seja diretora, né, ou coordenadora de um colégio, alguma coisa desse tipo. Existe um homem também lá no mesmo colégio que também é coordenador, ou seja, a função é a mesma. Só que esse coordenador homem, ele exerce outros atributos que a mulher não tem, né? Um exemplo, né? Estamos apenas dando um exemplo aqui. Ele, além de coordenar, ele também secretaria, ele tem algumas funções no campo da administração do dinheiro, ele é contador, né? Mesmo que no seu contrato ou no seu CLT, né? Na sua carteira de trabalho, não esteja lá contador, não esteja lá secretário, mas ele, como coordenador, ele é atribuído a ele esta responsabilidade. Coisa que para a mulher que também é coordenadora não foi atribuído. Então esse camarada vai ganhar gratificações que a mulher não ganha. Então isso é normal, tá? Agora, se há dois coordenadores que exercem a mesma função e têm a mesma responsabilidade, então há uma necessidade de se ganhar a mesma coisa. Não é porque a mulher é mulher que vai ganhar menos tendo a mesma função. Aí eu sou contra, tá ok? Então isso também teve em muito tempo, né, principalmente no início do movimento pentecostal brasileiro, as mulheres é que davam pontapé inicial em muitas coisas, tá? As mulheres é que davam pontapé inicial em muitos momentos da história das Assembleias de Deus.
inclusive quando os seus maridos iam para outros lugares, abrirem pontos de pregação, irem pregar em outros lugares, ou até mesmo irem vender coisas em outros estados, era a mulher que tomava conta da fazenda, da igreja, que o pastor, que no caso era o esposo dela, deixou lá. Era ela que coordenava. Nós temos, inclusive, na história, nos anais históricos, outras mulheres também que fizeram isso. Quando Dom Pedro, por exemplo, saiu e teve que resolver outras coisas em outros lugares, como é que se fala? Oh, meu Deus. A princesa Isabel que ficou, inclusive, Maria Leopoldina, melhor dizendo, perdão, Leopoldina é que ficou sendo a princesa regente, digamos assim. Então isso acontecia com regularidade. Então a mulher não podia ser menosprezada por isso. Nós vamos observar que ao longo da história da Assembleia de Deus, em algum momento houve uma chave que mudou ao ponto das mulheres serem segregadas novamente. No meio do percurso, ou seja, ela começou com mulheres ganhando ênfase, tá? Ganhando ênfase. No início dos trabalhos eram com mulheres, tá? E depois os homens começaram a tomar também a dianteira, mas que só colocava o nome dos homens. Isso de um tempo para cá, principalmente a partir de 1920 a 1930, quando da ocasião da primeira convenção nacional, que foi no Rio Grande do Norte, ficou inclusive estabelecido que a mulher não poderia pregar e nem ensinar, exceto na ausência de um homem preparado. Ou seja, que negócio é esse? Então, ela começou a ter, sendo escanteada. Tanto que Frida Wigren vai lutar em favor das mulheres dentro da Assembleia de Deus para que elas não se calassem frente a um machismo exagerado, que na realidade é um patriarcalismo exagerado, uma vez que aquele que acredita, que lê a Bíblia e coloca a Bíblia como regra de fé e prática, entende que a Bíblia tem um sistema patriarcal. O sistema é oriental e o sistema é patriarcal, e que foi contextualizado para o Ocidente, e que na maioria, e na sua maioria, há uma contextualização de um sistema patriarcal, tá ok? Então nós temos que deixar isso claro: o sistema patriarcal não é machista, como o sistema matriarcal não é femista. Mas o extremo disso, o excesso disso, vai fazer com que haja o machismo, haja o feminismo. E aqui é que tem que haver um equilíbrio das coisas. Eu posso viver em sociedade patriarcal sem necessariamente ser machista. Posso viver uma sociedade matriarcal sem necessariamente ser feminista. Ok? Então isso tem que deixar claro também. E nós vamos ver, por exemplo, foi pregado a ideia de que a mulher é o vaso mais frágil, né? A Bíblia está escrito que a mulher é o vaso mais frágil, né? Isso é indiscutível, tá bom, gente? É indiscutível que na Bíblia esteja escrito que a mulher é o vaso mais frágil. Nós vamos ver aqui agora, né, onde, para te dar certeza do que nós estamos falando, você vai abrir a sua Bíblia posteriormente. Você vai abrir sua Bíblia posteriormente em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Dizendo que a Bíblia dizendo que a mulher é o vaso mais fraco, né? Ou em outras versões é vaso frágil. Aqui, na realidade, Pedro ensina aos estrangeiros dispersos nas províncias romanas da Ásia Menor, que é a atual Turquia, ok? A como os cônjuges se relacionam mutuamente. Veja que na versão da Bíblia de tradução ecumênica está escrito assim: vós também, maridos, vivei a vida comum, levando em conta a natureza mais delicada de suas esposas.
Então o vaso mais fraco ali não está no campo da cognição, não está no campo da intelectualidade. Inclusive, nós vamos ver que há muitas mulheres no campo academicista, né? Então não tem a ver com massa encefálica, não tem a ver como uma desassociação de cromossomos, né? Com relação à fala, com relação a pensamento, a possibilidade de pensar. A mulher quanto o homem tem essa possibilidade e isso não tem a ver com o gênero. O que tem a ver com o gênero? Tem a ver que a estrutura corporal, né, físico-biológica da mulher tende a ser mais fraco no sentido mesmo estrutural, tá, gente? No sentido da estrutura corporal, da estrutura biológica, né? Por mais que a mulher, por exemplo, lute um esporte, faça um esporte, por mais que ela tenha uma alimentação saudável, ela vai ter menos força, por exemplo, que o homem, porque a estrutura corpórea, óssea do homem como sexo é mais forte, é mais resistente no sentido físico, né? Não é nem emocional. Não estou falando aqui, por exemplo, do homem que fica resfriado, por exemplo, inclusive ele manca, né? Ele sente todas as dores possíveis, apenas um resfriado. E a mulher com resfriado, a gente já vê que ela continua fazendo os trabalhos todos, né? Que precisam ser feitos. Então isso não é essa questão que a gente está falando, mas é uma questão simplesmente estrutural, físico-biológica, né? O estudo na Universidade de Harvard, né? Harvard, nos Estados Unidos da América, em Cambridge, Massachusetts, vai dizer o seguinte: o estudo realizado por pesquisadores da Harvard mostrou que mulheres cujos trabalhos demandam muito esforço físico ou são em turnos noturnos têm sua fertilidade prejudicada. Este estudo foi publicado no periódico científico da Medicina do Trabalho e do Meio Ambiente pelo Departamento de Saúde Ambiental de Harvard, nos Estados Unidos da América. Os pesquisadores observaram os índices de hormônios folículos e as respostas ovarianas, isto é, número de óvulos maduros capazes de se desenvolver em embriões saudáveis. O estudo concluiu que mulheres que precisam levar peso em seus empregos tinham menor reserva ovariana em comparação com aqueles cujos trabalhos demandariam menos esforço físico. Então, o que está querendo dizer aqui? Isso é apenas uma pesquisa de várias que existem. O que está querendo dizer? Está querendo dizer que há, por exemplo, trabalhos para as mulheres que podem prejudicar, por exemplo, a sua fertilidade, para quem está grávida, por exemplo, a sua gestação, né? Que podem prejudicar o seu sistema ósseo, o seu sistema de reprodução de ovário, de óvulos, melhor dizendo, dentro do ovário. Ou seja, o que está querendo dizer aqui? Homem não tem ovário, não tem trompas. O homem, como sexo, não tem necessidade de alguns tipos de hormônios para poder fabricar ou produzir óvulos. Tá ok? Então, o sistema reprodutor da mulher, por exemplo, é muito delicado, é frágil nesse sentido. Então, por exemplo, existem demandas para as mulheres que mulheres não podem ou não deveriam fazer. Então, nesse sentido, a Bíblia está dizendo o seguinte, inclusive no campo do emocional. A mulher sente mais, por exemplo, uma palavra mal dada, uma palavra mal expressada, um tom de voz do marido ou de qualquer outra pessoa um pouco mais firme, pode fazer com que essa mulher chore na hora, pode fazer com que essa mulher fique chateada, triste, decepcionada com o homem, com o marido ou com qualquer outra pessoa, seja professor, seja quem for. Porque o sistema emotivo, emocional da mulher é mais sensível, isso faz parte da biologia. Então, nesse sentido, biológico, estrutural, físico, a Bíblia está correta.
A Bíblia em nenhum momento está pedindo para fazer distinção no sentido cognitivo, no sentido de menosprezo, muito pelo contrário. A Bíblia está dizendo que a mulher foi feita da costela do homem. E costela, nós sabemos muito bem que funciona no corpo humano como a proteção de órgãos vitais. Muito pelo contrário, a Bíblia não é machista. A Bíblia está colocando a mulher, inclusive, em pé de igualdade para com o homem, porque a mulher poderia ser extraído do pescoço, ser extraído dos pés. E aí o homem poderia pisar, né, maltratar, como muitos fazem, inclusive, uma pena, como muitos fazem. E que às vezes nos decepcionamos, né? Justamente por isso. Mas a mulher foi feita da costela para ser amada, protegida, cuidada, zelada, mas também para proteger, né? Ela protege os órgãos vitais do marido, do homem. E no campo da sociabilidade, do relacionamento mútuo, isso extrapola o campo do casal, do enlace matrimonial. Isso pode ser numa sociedade, isso pode ser num colégio, isso pode ser num vínculo com a gestão do colegial, isso pode ser num serviço, enfim, em tantos outros lugares, possa haver esse vínculo entre homem e mulher no sentido da proteção, da ajuda mútua. Então o homem é valorizado tanto quanto a mulher é valorizada na Bíblia. Tá ok? Então esse vaso mais fraco é o contrário, não está chamando a mulher de fraca, não está chamando a mulher de frágil, no sentido como a maioria das feministas, elas não são feministas, elas são femistas. A maioria das feministas colocam por aí como se a Bíblia fosse algo terrível. Nada disso. Né? O que está acontecendo, né? Eu vou até aqui virar para que você possa me ver um pouco melhor. Desculpa, aqui caiu. Para que você possa me ver um pouco melhor aqui, né? A Bíblia não está dizendo nesse sentido de menosprezo. Quando a Bíblia diz que a mulher é o vaso mais fraco, primeiro, ele está relacionando ao casamento, ao laço matrimonial. E o contrário do que muita gente acredita, Pedro está sendo usado pelo Espírito de Deus para poder dizer para o homem: cuide da sua mulher mais do que você mesmo, porque ela é o vaso mais fraco. Ou seja, ela é mais emotiva, ela precisa de cuidados físicos maiores, né? Aqui a gente não está falando de determinação, a gente está falando nada disso. Então que essa palavra possa ter ficado no coração, no seu coração, que o pentecostalismo brasileiro é abrasileirado. Ou seja, ele leu como o Brasil estava se portando em 1911 e contextualizou o pentecostalismo, trouxe o pentecostalismo dos Estados Unidos para o Brasil e fez uma leitura extraordinária, Daniel Berg, o Navingre. Por isso esse crescimento vertiginoso. O pentecostalismo serviu como veículo propulsor da diminuição considerável da segregação racial. Serviu e ainda serve como veículo propulsor da diminuição considerável do diferencial de gênero. Inclusive na igreja pela qual eu pertenço, pela convenção pela qual eu pertenço, que é a Convenção Nacional de Madureira, talvez tenha sido uma das pioneiras na ideia de colocar a mulher como carro-chefe, com posições hierárquicas, né, altas, como evangelistas, como missionárias. Cargo evangelista não existia até 10 anos atrás, 15 anos atrás, para mulheres, né? E nós estamos rompendo com muitos engessamentos, ou seja, rupturas, engessamento de gênero, classe e etnia dentro da Assembleia de Deus. Talvez daqui a 5 anos já tenhamos
homem e mulher já seja equiparado no sentido de ministério, ministerial, né? Talvez daqui a 5, 10 anos, alguma mulher seja presidente de uma convenção, que ainda não temos. Talvez daqui a 5, 10 anos, alguma mulher também possa ter regularidade em batizar nas águas, em ser presidente de instituições, de ONGs. Estou falando no campo do evangelicalismo, né? Isso tudo faz parte da ideia pentecostal. Você não vai ver mulheres, por exemplo, bispas, pastoras, você não verá na presbiteriana, na anabatista, na batista tradicional, você não verá. Você só vai ver na Assembleia de Deus e em outras igrejas de segmento pentecostal ou as comunidades. Tá bom? Deus em Cristo abençoe. E aqui nós finalizamos este combo, este bônus para a sua vida. Eu peço a Deus que continue abençoando a sua vida e peço a você que compartilhe, que se inscreva, que curta, comente e que nos siga nas nossas redes sociais. Instagram ev.alancalisto.31, Facebook Alan Calixto Tostes, e-mail ev.alancalistotostesrj@gmail.com e aqui no canal Galardoar de Ensino você nos encontra. Deus abençoe, você está no canal Galardoar de Ensino, o ensino de presente para você.